Olá, pessoal do sexto ano, professor Marcelo aqui. Bom, pessoal, essa semana, na próxima semana, né, nós teremos prova, tá? Então, o conteúdo que eu vou passar hoje, que eu passaria hoje, na verdade, eu vou transferir para a próxima semana, né, para que a gente possa fazer uma revisão aqui do conteúdo da prova. Para facilitar para vocês, eu decidi dar a matéria do próprio livro, tá? Que a gente não fez avaliação ainda sobre essa disciplina, sobre esse conteúdo, mas a gente vai falar sobre conteúdos do livro, tá? A prova vai ser a partir de conteúdos do livro, para que vocês tenham uma possibilidade de ter um conteúdo físico para que vocês possam ler, tá bom? Então, a, a nossa prova ela vai ser baseada, eu vou passando aos poucos aqui, mas ela vai ser baseada aqui no capítulo hoje, o capítulo 8, tá? Linhas, cores e formas. É um capítulo que vai falar sobre arte abstrata, né? Os conceitos e as ideias por trás da arte abstrata aí, tá bom? Então, a gente já começa aqui com essa obra, né, do Vassili Kandinsky, tá? Eu não vou lembrar o nome dessa obra agora, composição número 8, tá? Como a gente pode ver aqui, né, é uma obra extremamente parece fácil, né, de se olhar, interpretar e tal, mas ela é muito complexa, tá? O Vassili Kandinsky, ele é um dos pais aí da arte abstrata. A gente vai falar o que é, vai retomar, né, o que é mais para frente, tá? O Vassili Kandinsky, ele vivia ali no tempo da pré-guerra, né, a Segunda Guerra Mundial ali, então ele tinha um certo receio, né, que uma guerra pudesse eclodir e tudo mais. Já havia ali na Europa um certo receio de que a próxima guerra poderia acontecer, né? E ele tinha esse receio, mas ele também era uma pessoa muito religiosa, tá? Então, só que ele não queria pintar as suas obras com motivos religiosos de uma forma muito clichê, né? Pintando figuras religiosas, né, anjos, Jesus, né, o mito do Apocalipse, né, o Vassili Kandinsky, ele vai pintar ele vai pintar muito sobre o Apocalipse, né, que é um dos livros mais que ele mais gostava, e até por causa dessa coisa do pré-guerra, né, por assim dizer. Então, muitas das coisas que ele vai pintar, ele vai colocar aqui, tem ligação com isso, tá? Claro que vai ser complicado para a gente observar aqui e falar, olha, isso aqui é isso aqui é aquilo, né? A gente tem aqui alguns motivos, porque é complicado a gente falar que a gente reconhece o que a gente está vendo aqui numa arte abstrata, né? Na verdade, essa abordagem que ela usa para fazer com que a gente pense, que a gente crie as nossas próprias interpretações sobre o que a gente está vendo, tá? Ele não vai dar assim de mão beijada. A arte abstrata ela vai muito para esse lado, tá? Bom, só para a gente fazer uma leitura rápida sobre essa obra aqui, tá? O Vassili Kandinsky, como eu falei, ele pintava muito sobre o Apocalipse, certo? Então, ele vai pegar esses motivos do Apocalipse, essas figuras, né, essas ideias sobre o Apocalipse, ele vai acabar transferindo para a própria arte abstrata dele, tá? A gente pode reconhecer aqui essas voltinhas como sendo nuvens, né? Isso é uma interpretação minha, mas existem outros especialistas que têm o mesmo tipo de interpretação, tá? Então, aqui a gente pode ver aqui nuvens, né? A chegada dos anjos, do céu, aqui tem essas duas linhas aqui que formam um triângulo, né, apontando como se criasse um raio de luz para baixo, no vindo do céu, né, esses brilhos aqui em volta poderiam ser os anjos, né, chegando, e por aí vai, tá? Ele vai criar muito essa atmosfera, ele vai trazer muito desses motivos religiosos dentro da pintura dele, tá? Eu gostaria que vocês observassem essa pintura aí no livro, na página 100, 101, tá? Para que vocês pudessem
ter contato com isso novamente. A gente já falou disso nas aulas online, a gente viu bastante obras abstratas, tá? A gente falou bem forte disso nas aulas online. Mas essas pinturas abstratas, elas não são soltas, elas não têm, elas não são simplesmente soltas, eles têm uma forma, elas têm uma forma de ser produzida, de ser pensada, tá? E para ajudar nisso, a gente tem aí os elementos visuais, tá? Que a gente tem a linha, a textura, a forma, a cor e a tonalidade, tá? Esses são elementos que vão ajudar da sustentação às obras, tá bom? A gente tem aí a linha, tá? Que na página 102 a gente vai ver aí que a linha, né, ela pode ter vários formatos, ela pode ter várias formas, tá? Ela pode ser curta, longa, reta, curva, sinuosa, né, que ela é toda cheia de curvinha assim, fina, espessa, né, e por aí vai, tá? A linha, ela é um elemento visual, talvez um dos mais importantes que a gente tem na história da arte, ou na arte em si, tá? Porque tudo leva a linha, né? Você vai fazer uma escultura, você vai precisar usar a linha. A linha que a gente fala são os tracejados do artista, tá, gente? Não são linhas de fio, de barbante, essas coisas, não. Pode até ser, mas não é disso que a gente está falando agora. Então, a linha é a coisa que mais, talvez, mais dê expressividade, ela vai dar dinâmica, né? Vai dar uma sensação de movimento, ela vai dar a forma das coisas, né? Ela vai dar a sensação de profundidade, por aí vai. Ele vai trazer a linha é um dos elementos visuais mais importantes que a gente tem, tá? Aqui a gente tem um exemplo aí na página 102, a primeira obra ali, né? Que é uma obra do Oscar Schlemmer, vocês podem ver que só tem linha na obra, tá? Ele trabalhava muito com isso, e é uma coisa abstrata. Embora a gente possa reconhecer algumas figuras aqui dentro, que a gente pode reconhecer, né? A figura de um homem, ou de uma mulher, ou de dois homens, a gente pode reconhecer ela, mas elas estão diluídas, elas estão desconexas, né? Então, se a gente olhar por pedaços aqui, a gente vai achar outras coisas ali, a gente vai ter uma outra leitura, né? Um outro elemento visual aí é a textura, tá, gente? A textura, nem toda obra ela vai ter a textura em si, tá? Mas ela é também um elemento muito importante, porque ela traz a sensação tátil, tá? Ela traz a nossa memória sobre como é tocar certas coisas, tá? Por exemplo, tem pinturas que eles vão botar ali certas texturas de tecido mais grosso, mais encorpado, uma folha, né? A sensação de ser líquido e tudo mais, porque a gente tem a tinta a óleo, às vezes ela tem esse caráter de ser brilhosa, né, e tudo mais. Então, a gente vai brincar um pouco com isso na textura, tá bom? A gente tem aqui um texto na página 102, falando que a textura traz a memória, algo que se pode tocar, sentir, né? Mas a arte, ela traz sensações que ser provocado visualmente, tá? A gente vai ter essa sensação apenas visualmente, a gente não vai sentir de fato, tá? A gente tem aí a forma também, tá? Também é um recurso muito presente nas pinturas e nas esculturas, e principalmente na arte abstrata, a forma ela vai ser muito importante também, tá? Alguns artistas aí podem usar diversas formas, como geométricas, as orgânicas, tá? Geométricas são aqueles quadrado, retângulo, triângulo, né? Aquelas coisas que a gente aprende na geometria, na matemática, tá bom? E as orgânicas são as que têm um movimento maior, por exemplo, que traz a imagem de coisas que a gente vê, coisas vivas, né? Por exemplo, aqui tem, na página 102, tem esse desenho aqui. As formas aqui, elas são mais orgânicas do que geométrica, porque elas trazem a forma de um ser humano e elas são muito aleatórias, por assim dizer, tá? Elas não seguem um padrãozinho e tal.
Há os que inventam as próprias formas, né? O livro aqui vai estar falando na página 103, e os que fazem combinações entre elas. A variedade de formas possibilita muitas criações, tá? O Mondrian, o Pietro Mondrian, ele vai pintar essa obra aqui, ele vai fazer pinturas muito nesse sentido aqui, usando cores e figuras geométricas, tá? Basicamente. Então, o trabalho dele vai muito para esse lado, tá? E a gente tem aí também como elemento visual a cor, né? Que ela vai proporcionar a gente uma reação imediata sobre o que a gente vê. Ela vai trazer um certo sentimento, tá? A cor, ela tem um caráter que ela pode causar sentimentos na gente. Por exemplo, aquilo que a gente já falou na aula online, aulas online passadas, tá? A cor, ela, às vezes a gente vai no McDonald's, no Bob's, né? Essas redes de fast food, e a gente encontra sempre uma cor muito vermelha, uma cor muito forte, né? Muito amarelo, muito vermelho, né? Geralmente puxado para o quente, né? Que são cores mais quentes. Isso traz para a gente uma sensação de urgência. Ele traz para o nosso subconsciente de que a gente precisa correr dali o mais rápido possível, que a gente precisa comer o mais rápido possível, né? Então, por isso as cores desses fast food são muito fortes. É difícil você encontrar um fast food que não tem uma cor forte no meio, que não tem um vermelho, que não tem um amarelo, um laranja, né? Então, a cor, ela proporciona esse tipo de coisa para a gente. E na pintura não é diferente, tá? Ela vai trazer sensações de calor, de urgência, né? Ou de tranquilidade, se for uma cor mais fria, como o azul, o violeta, o verde, né? Então, a cor, ela tem muito esse apelo, tá? A gente tem um exemplo aqui na página 103, que é a pintura da mulher Tautiana, né? Eu não sei como, não estou conseguindo enxergar direito aqui, Tautiana, com uma flor, que é do Paul Gauguin, tá? Um último elemento visual, elas vão dar uma passagem para as cores, por assim dizer, tá? Quanto mais você acrescenta preto a uma cor, ela vai se tornar mais escura. Então, você adicionando aos poucos esse preto, ele vai deixando a cor cada vez mais escura até chegar na tonalidade que você quer, né? Por exemplo, se eu pegasse esse vermelho aqui na página 103 da pintura do Gauguin, e eu fosse colocando um pouco de preto aqui, ela ia mudando de cor e ia ficando cada vez mais escura até eu chegar num ponto em que ela vai ficar escura por completo, né? E assim a gente cria uma passagem, uma sensação de claro escuro, de claro, né? Passando da cor mais clara para a cor mais escura. E quando a gente adiciona o branco, a gente clareia essas cores, né? A gente já fez, acredito que vocês já fizeram esse experimento em casa, pintando, né? Usando o branco para clarear e tudo mais. Então, para isso, a gente chama de tonalidade, tá? Aqui na página 103 ainda, ela vai tá falando assim, ó, uma tonalidade é criada quando se adiciona branco, preto ou preto a uma cor, fazendo com que fique mais escura ou mais clara. Assim, podemos criar ilusões de volume, profundidade, distância, ou atmosfera dramática ou tranquila, tá? As tonalidades são muito importantes nas artes visuais, que já houve até mesmo um movimento artístico chamado tonalismo, tá? E tem um movimento a partir disso que a gente não vai entrar muito em detalhe aqui, que não é o foco da nossa revisão, tá bom? A gente tem aí na página 105, né, falando propriamente dita dos artistas do abstrato. O abstracionismo, gente, ele veio meio que para brigar com a arte figurativa. O que é uma arte figurativa? Ela é uma arte que traz à nossa memória ou o nosso reconhecimento imediato, tá? Quando eu vejo uma pintura, por exemplo, aqui na página 103, tem essa mulher aqui com uma flor, né? A gente olha para essa pintura e a gente reconhece logo que é uma mulher, né? Isso é uma obra de arte figurativa, ela traz já diretamente a imagem daquilo que a gente está vendo, tá? Já os artistas abstracionistas, eles não queriam muito ir para esse lado, eles queriam quebrar essa coisa muito dura da gente olhar e já reconhecer, né? Então, eles
foram para um lado diferente, eles foram para o abstrato, eles começaram a pintar coisas em que a gente precisa observar bastante a obra para que a gente possa reconhecer ou tirar alguma leitura dela, tá? Então, a gente vai ver muito isso aqui. Por exemplo, essa pintura aqui deixa eu ver de quem é, do Hilma Klint, tá? É cheio de cores, cheio de formas, que a gente até reconhece, círculos, a flor e tudo mais, né? Mas é difícil, você ainda vai ter que olhar de canto em canto para que você possa reconhecer elas, tá? Então, o abstrato, basicamente, ele vai tratar com formas que a gente não reconhece de imediato, a gente vai ter que puxar da nossa memória, a gente vai ter que puxar da nossa imaginação, né? E por aí vai, da nossa criatividade, o que a gente está querendo ver naquela obra, tá bom? Deixa eu ver o que a gente vai ter aqui. Gente, a prova também vai vir aqui até essas formas tridimensionais, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre elas também. As formas tridimensionais nada mais são aí do que obras que ultrapassam as duas dimensões que a gente vê na pintura, no desenho, e até mesmo no audiovisual, em alguns vídeos, alguns desenhos animados, tá? O que é uma obra tridimensional? Quando a gente fala de uma obra bidimensional, a gente tem bi, né? A gente está falando de duas dimensões só, ou seja, bidimensional, tá? Ela tem duas dimensões, ela tem a dimensão da largura e da altura, tá? Ou seja, horizontal e vertical. Quando a gente olha para uma pintura, é o sol que a gente consegue ver, tá? Já o tridimensional, ele vai acrescentar algumas outras áreas nesse sentido. Ele vai acrescentar os lados, tá? E a profundidade. Então, a gente vai perceber mais claramente isso na escultura, obviamente, né? Como a gente pode ver aqui o Cristo Redentor na página 106, tá? Então, a gente vai ver, mas o que diferencia basicamente a obra bidimensional para uma obra tridimensional são as dimensões, tá? A tridimensional tem aprofundamento de campo, tem profundidade, você vê o relevo, você vê que ela tem volume, né? Já a bidimensional, não. Então, leiam direitinho isso aqui, não é difícil de entender, tá bom? Tem alguns exemplos aqui e tal. O livro mesmo está falando aqui, olha, as obras bidimensionais possuem duas dimensões, a altura e a largura. Já a arte tridimensional, a obra tem uma terceira dimensão, a profundidade, tá? É isso que eu estava falando anteriormente. E a gente vai até aqui também na página 108, os elementos compostos, tá? Artista, aqui está falando de uma artista, Beatriz Milhazes, tá? Que é uma artista plástica. Ela trabalha com técnicas de pintura onde ela vai usar diversas outras linguagens na obra dela, né? Ela vai usar pintura, gravura, ilustração, colagem, ela vai usar diversos outros meios para produzir a sua própria arte, né? E nisso, quando isso acontece, quando existe essa conversa entre outras linguagens, a gente acaba chamando de elemento composto, de uma obra composta, tá? A gente tem aqui um exemplo na página 108, e a gente pode perceber que tem diversas coisas ali, tem letras, tem colagem aqui também, aquela que a gente não pode ver, olha, tem coisa de diamante negro aqui embaixo, então a gente consegue ver um pouco essa diversificação do trabalho dela, tá bom? Gente, o nosso conteúdo é esse, tá? Ela vai da página 100, deixa eu olhar lá, eu estou passando aqui, só um instante. Ó, da página 100 a 108, tá bom? Eu vou mandar isso por e-mail para você que se enviado para vocês, mas basicamente é isso, tá bom? Espero que vocês façam a prova vai ser facinho, e eu vejo vocês na próxima semana, tá ok? Um abraço, se cuidem aí.